Olá, meninos, tudo bem? Professor Paulino, com a disciplina de Petrografia. Por essas próximas 2 semanas, nós falaremos sobre petrografia com a turma de mineração do CETEC. Eu espero que estejam todos bem, mediante esse quadro de isolamento social que nós fomos obrigados a entrar. Então, nós vamos fazer umas aulas remoto aqui para tentar diminuir esse distanciamento entre vocês e o curso de mineração que vocês estão cursando. Bom, eu resolvi, nessa primeira aula nossa, retomar o discurso, nessa primeira aula online, retomar um pouco do discurso que nós vimos nas primeiras semanas de aula, para ir refrescando a memória dos senhores e das senhoras sobre petrografia. Tudo bem? Então nós vamos começar falando sobre um breve histórico do desenvolvimento da petrologia, ainda não é petrografia, tá? Vamos falar um pouco da petrologia e como ela vai se desenvolver até chegar na petrografia. Bom, nós temos aí uma imagem do Coliseu, que é um monumento histórico feito com rochas. Isso aí é só para mostrar sobre o desenvolvimento da petrografia ao longo dos anos. Professor, mas por que o senhor colocou o Coliseu? Porque a presença de rochas na vida humana ela é muito forte durante o Império Romano. E aí uma das maiores construções do Império Romano foi o Coliseu. Então eu usei essa imagem para ilustrar essa primeira discussão nossa sobre a história do desenvolvimento da petrologia. Vamos nessa. Bom, como eu falei anteriormente, desde a época do Império Romano, a humanidade já conhecia a presença de diversos tipos de rocha. Há alguns nomes hoje conhecidos por rochas, de rochas, como basalto, cienito, eles têm origem na época do Império Romano. Então, lá que surgem a nomenclatura dessas rochas. Mas é simples. As descrições científicas e as classificações organizadas de rochas iniciaram-se apenas no final do século XVIII, por meio de observações a olho nu e com lupa. Imagine que loucura! Você olhar para uma rocha, observar essa rocha e simplesmente classificá-la fundamentado naquilo que você via a olho nu ou com auxílio de uma lupa que no máximo amplia um pouquinho a visão do olho nu para que você tenha a classificação de rochas. No século XIX foi introduzido o microscópio e aí sim o microscópio com polarizadores ópticos permitiram uma melhor classificação e organização dessas rochas, porque você consegue perceber mais características dessas rochas a partir do uso desses equipamentos do microscópio. Esse instrumento ele vem para possibilitar a identificação exata dos minerais constituintes e da classificação quantitativa de rocha, que seria a petrografia. Nós vamos trabalhar com identificação e com classificação quantitativa de rochas. Esse é o papel da petrografia. Bom, a gente tem que entender que o grande responsável por esse salto, né, de qualidade nas observações foi o microscópio. Então, o microscópio ele é um equipamento chave na história da petrografia, no surgimento da classificação quantitativa de rochas. Então, assim, sem o microscópio, o que a gente sabe de rocha hoje seria muito difícil. Óbvio, sem o microscópio e sem o auxílio dos pesquisadores que se debruçaram durante anos sobre esses microscópios. A petrografia, ela não é uma disciplina muito complicada, não. Ela vai andar pareia com geologia. Os meninos que já fizeram geologia vão ter menos dificuldade. Como nós temos uma turma de o nosso currículo ele permite que de múltiplas turmas, eu ia falar. O nosso currículo ele permite que as pessoas entrem no primeiro semestre, tenham aula com a galera do terceiro, entrem no segundo, então há uma mistura de turmas. Isso é legal, né? Porque a gente vai medindo o conhecimento. Para os calouros é horrível, eu falo isso sempre nas minhas aulas, porque a gente entra e já vê os caras avançados, quem está no terceiro semestre, mas não se preocupem não que a gente acompanha. Os do terceiro semestre já passaram por isso também. Quando eles entraram no curso, também tinham pessoas do terceiro, tinham pessoas do segundo. Com o tempo isso vai se ajustando. Nós falamos sobre isso na sala de aula. Bom, na alvorada da petrologia, não se tinham convicções. Lembra que eu falei anteriormente aí, está aí no tópico 2, no tópico 3, a maioria das descobertas, elas eram feitas a olho nu, cara. Então, assim, as teorias, elas eram fundamentadas em conhecimentos que hoje a gente derruba com as teorias modernas que nós temos, esses conhecimentos são derrubados. Mas é interessante a gente entender, por exemplo, como surge a identificação de rochas. Como eu chamei anteriormente, né? A alvorada da petrologia surge como?
E aí nós temos duas teorias que tentam explicar essa classificação de rochas, o surgimento das rochas, bem anteriores, né, ao que nós temos hoje. São duas teorias. A primeira teoria a gente percebe aí na imagem que o professor traz, que envolve água, os oceanos, né, é o chamado netunismo, do rei Netuno, né, o rei dos oceanos, das profundezas dos mares, e Plutão, que é o plutonismo, que já envolve a relação de um deus grego, que era o deus do fogo. Mas aí, plutonismo e netunismo, quando a gente começar a discutir, nós fizemos isso em sala, quem estava na sala presente no começo do semestre percebeu, vocês até pesquisaram sobre plutonismo e netunismo, discutimos bastante sobre isso em sala de aula, só para a gente relembrar. Essa aula ela vai ser até curtinha, por isso a gente vai só relembrar o que foi feito naquele período. Uma teoria diz que as rochas surgem a partir da água, outra teoria diz que as rochas surgem a partir do fogo. Hoje, como eu falei anteriormente, é muito fácil a gente dizer qual das duas está mais próximo do real. Mas, para a época, era legal porque você tem uma leitura de como surgiriam essas rochas. É um estudo para que nós chegássemos ao conhecimento que nós temos hoje. Tá? Então, é muito salutar essa discussão sobre netunismo e plutonismo na alvorada da petrologia. Bom, vamos começar pelo netunismo. Tá? Netuno é o deus, como eu falei anteriormente, dos oceanos, tá? Mas não é Netuno que vai escrever a teoria do netunismo. Tá? Vamos aprofundar um pouquinho nessa teoria do netunismo. Bom, ela é fundada lá no final do século XVIII, por volta de 1780, 1790, por Werner. O que era que Abraham Werner dizia? Ele se baseava nos estudos apenas, como eu falei anteriormente, na lupa e no olho nu. Por isso que as descrições eram sempre parciais. Por exemplo, não houve como observar a composição mineralógica das rochas com granulometria muito fina, ou seja, aquelas rochas constituídas por minerais muito pequenos, indistinguíveis a olho nu, ele não conseguia classificar, porque ele não via. Ele considerou que todas as rochas, sejam estas granito ou basalto, foram originadas de materiais depositados no oceano primitivo, hipotético que cobria a Terra. Mas é bom deixar claro, como é que essas rochas foram depositadas nesse oceano? Quem levou essas rochas para esse oceano? Faltava essa resposta. Mas, como ele pensava assim, a Terra tem mais água do que rocha. Então, provavelmente, essas rochas foram sendo depositadas no fundo desses oceanos primitivos, até que esses oceanos diminuíssem o volume de água ou sofressem o processo de transformação, de mudança, né, de um lado para o outro. Os oceanos eles passaram por um processo de mudança de um lado para o outro do planeta. Então, nesse processo de mudança, essas rochas teriam aflorado. Esse era o primeiro pensamento dele. O professor está muito errado? Não. Até porque, no período de Werner, nós não tínhamos ainda um esclarecimento, não era de senso comum, como a Terra tinha surgido. Como hoje nós sabemos da origem do planeta. Então, essa primeira ideia foi atribuída, foi chamada de neptunismo, por conta do oceano. Werner também atribuiu ao vulcanismo a combustão de carvão mineral em locais muito profundos. Então ele achava que quanto mais profundo o oceano, mais fortes seriam esses processos de vulcanismo. Bom, a presença de oxigênio e a sua função química ainda não eram conhecidos pela mineralogia. Sob o ponto de vista atual, essa teoria é considerada como problemática, porque as descrições das amostras de mineral foram excelentes. Mesmo assim, ela é considerada problemática por conta da forma como ela é apresentada. É bom deixar claro também que essa teoria, a gente pode achar ela absurda, né, do surgimento das rochas no fundo do oceano, ela não pode ser considerada totalmente absurda, porque você tem um estudo da época, nós estamos falando do final do século XVIII, tá? E uma parte da coleção desse autor ainda está no Museu de História, no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, é fonte de pesquisa ainda. É legal porque a ideia do neptunismo, ele traz à tona a necessidade de você dizer assim, não, peraí, o neptunismo está errado. Como é que as rochas vão surgir a partir da água? Então, a partir desse pensamento, eu começo a questionar o neptunismo e aí eu penso em novas possibilidades. Entende? Então, assim, ele é o primeiro, né, a pensar. Então, ele pensou, como a Terra é formada basicamente por água, 70% da Terra é água, é muito mais fácil que as rochas tenham surgido a partir da deposição desses sedimentos por esse oceano. Observe que ele não diz de onde vem essa água, mesmo ele falando as rochas, mesmo ele falando desse vulcanismo. E a gente sabe que o vulcanismo não é fruto de combustão de carvão mineral.
Tá? O vulcanismo é fruto de correntes de convecção no manto da Terra, que envolve as camadas internas da Terra. Tá? Então, era uma tentativa de explicar o que acontecia no planeta. Hoje, eu repito, hoje a gente vê de uma forma assim bem simplória a leitura de Virner, mas à época era a luz da ciência para o surgimento das rochas e para a origem do planeta Terra. Mas não para em Virner, ou em Werner, como queiram. Nós temos uma segunda teoria para contrapor, que é a do plutonismo. A teoria do plutonismo, nós temos aí uma erupção vulcânica, né? Talvez ela chegue mais perto do que a gente acredita. Bom, James Hutton, ele vai aparecer quase que na mesma época, e ele se dedicou à ciência em vários ramos. Ele reconhece a existência de um calor subterrâneo e considerou que esse calor como causa fundamental da geração de magmas e de atividade vulcânica. Olha como já mudou o discurso. Sabia-se que tinha um calor no subterrâneo, não sabia como, mas que esse calor era fundamental para a geração de magma, e a gente sabe que é o contrário, né? É o magma que gera o calor e não o calor que gera o magma. E as atividades vulcânicas. Também ele postula que a expansão da Terra. Ele vai falar também sobre a expansão da Terra, que é um paradigma enorme naquela época, que as atividades tectônicas eram interpretadas como consequência do calor subterrâneo. Olha como isso vai se somando. A Terra possui calor subterrâneo, esse calor subterrâneo dá origem aos magmas, atividades vulcânicas, e ao mesmo tempo ele faz com que as placas tectônicas se movimentem. Hilton, ele observa um afloramento de um dique, por onde sai um magma, né, um corpo intrusivo, de forma tabular, e de composição granítica. Considerando que esse granito é de origem magmática e que as rochas encaixantes foram metamorfoseadas pelo calor do magma. Então ele vai perceber assim, opa, se eu tenho uma rocha granítica permeada por rocha metamórfica, então alguma coisa transformou ou metamorfizou essa rocha para que ela se transformasse em outras rochas. Aí surge essa teoria do plutonismo. Quase 100 anos depois dessa descoberta dele, é que as pesquisas dele foram publicadas em um livro chamado A Teoria da Terra, 1895. Só que essas teorias foram sendo publicadas. Aqui, meninos, eu queria chamar a atenção para a demora que a ciência tem para reconhecer as teorias. Professor, mas por que demora tanto? Porque elas podem estar mal fundamentadas. Então é perigoso a gente ficar acreditando em tudo que a gente lê pela primeira vez. Precisa ser comprovada, testada. Mas tem mais sobre Hilton, hein? A ideia dele, denominada plutonismo, explica que nem todas as rochas são sedimentares, mas existem rochas originadas do resfriamento e consolidação do magma, denominada de rochas ígneas. Olha que legal! Hilton traz o conceito de rochas ígneas, porque na teoria lá de Werner ele falava apenas de sedimentos, ou seja, de rochas sedimentares. Hilton também considera as rochas transformadas pelo calor e pressão subterrâneas em estado sólido, chamadas aqui de rochas metamórficas. Então ele já consegue trazer o conceito de rocha ígnea, observe, originadas do resfriamento e consolidação dos magmas. Ele já traz o conceito de rochas metamórficas, que sofrem transformação pelo calor e pressão subterrâneos em estado sólido, e ainda traz as rochas formadas a partir de sedimentação, que são as rochas denominadas rochas sedimentares. Então Hilton ele já começa a esquematizar a geologia como a gente conhece. Eu já tenho aí os 3 conceitos de rocha que lá em Virna não tem. Após o falecimento dele, desculpe que aí está deles, houve muita dificuldade entre os neptunistas e os plutonistas. E até a década de 20, o plutonismo chegou a prevalecer no estudo científico. Então, até 20, nós tínhamos essa dualidade, que o plutonismo prevaleceria no meio científico, até que chegassem as teorias mais modernas que nós temos hoje em dia. Tá? Fique esperto. Neptunismo, a ideia da sedimentação de rochas pelo oceano. Plutonismo, a ideia do calor subterrâneo. Vamos à terceira teoria, que vai contribuir com a petrografia. O uniformitarismo é uma terceira teoria aí, nós já tivemos plutonismo, neptunismo, agora nós vamos para o uniformitarismo. O que é que nos diz o uniformitarismo? Bom, nós já temos aí a Hilton e ele vai se juntar com Lamarck e com Lyell. Lembrando que Lyell ele é famoso pela biogeografia.
que é um estudo que associa rochas e biomas, tá? Bom, também como fundador do uniformitarismo, e é um princípio bem importante da geologia. Qual é o princípio básico do uniformitarismo? Observe, o que é uniformitarismo? É a manutenção de uma única forma. Aí ele diz, tanto os fenômenos antigos como os atuais são controlados pelas mesmas leis físicas e químicas. E aí o professor traz aí a imagem da fragmentação do Pangeia, que aconteceu há milhares de anos atrás e hoje ainda continua acontecendo, só que não nessa velocidade que aparece na imagem, mas nós temos o afastamento de massas continentais em determinados espaços e o encaixe em outros espaços que acontecem desde a Terra remota. Então, o uniformitarismo, eles tendem a acreditar que a Terra se manteria uniforme, que não seriam as alterações monstruosas. Mas vamos ver o que acontece com o uniformitarismo ao longo da história. Primeiro, ele vai sofrer violentas reações do catastrofismo, que já é uma outra teoria. O que é que diz o catastrofismo? Ele considerava que os acontecimentos antigos eram controlados pela força incomum, ou seja, é uma questão religiosa aí. Você tem de um lado o uniformitarismo, do outro lado o catastrofismo. Até hoje nós temos pessoas que falam de catástrofes naturais. Eu vou bater logo aqui. Não existem catástrofes naturais. Existem catástrofes antropomórficas, ou seja, feitas pelo homem. Catástrofe. O que seria uma catástrofe natural? Uma erupção do vulcão, professor. Não. Vulcanismo é agente construtor de relevo. O vulcanismo ele vai dar origem aos relevos. Mas o magma desce e atinge uma cidade. Opa, a cidade está no lugar errado, não é o vulcão. Mas esses dois grupos eles vão se chocar em vários pontos. Tá? Principalmente sobre a existência de um dilúvio. Isso na sala, não sei se vocês lembram, mas tem uma discussão monstruosa. Houve ou não um dilúvio? Aí os mais modernos dizem, não tem condição de você ter um dilúvio não, porque não pode chover na Terra toda ao mesmo tempo. O problema é que o dilúvio, registrado lá na Bíblia, ele fala assim que houve chuva sobre todo o mundo. Aí vamos pensar, o contexto ele pode ser entendido como um mundo conhecido. Pode ter acontecido uma chuva torrencial de inundar, como acontece nas nossas cidades, no espaço apenas das pessoas viviam. E para elas aquilo era o mundo. E essa narrativa está lá. Ou pior, esse planeta nosso que tem as dinâmicas, hoje a gente entende, mas se você pegar o conceito religioso, se Deus pôde criar a Terra, ele pode fazer chover na Terra toda. Pode fazer secar a Terra toda, pode fazer congelar a Terra toda. Então, a ciência diz assim, que não tem condição porque os climas são diferentes. A gente estudou isso já. Os climas são diferentes pelas zonas climáticas da Terra. Então, assim, você, cientificamente falando, seria impossível você ter uma chuva no planeta todo, ao mesmo tempo. Mas se você pegar as questões de divindade, vai ser complicado. Através de trabalhos científicos, os uniformitaristas provaram cientificamente a existência do referido dilúvio. Aí tem mais. Até o presente, o termo depósito diluvial está sendo utilizado na geologia, porém com outro significado. Corresponde aos depósitos de sedimentos do Quaternário. Lembrem-se, a força uniformitarista foi tão forte, tá? Foi tão braba que eles conseguiram provar a inexistência desse referido dilúvio. Porém, os catastrofistas conseguiram manter isso. Até hoje, na geologia, a gente usa o termo muito comum de depósitos diluviais, que são depósitos de rocha promovidos por chuvas. Chuvas torrenciais conseguem transportar essas rochas em grandes quantidades. Mas é bom deixar claro aí que nós temos 4 teorias já. Nós temos neptunismo, nós tivemos o plutonismo, o uniformitarismo e o catastrofismo. Cuidado para a gente não se perder. Bom, essas 4 teorias, elas ajudam a formatar a nossa leitura de petrologia. Lembrem-se, o professor falou lá atrás, a petrologia sem o microscópio não existiria. Nós vamos agora entender como que o microscópio ajudou a transformar essa petrologia em petrografia. Vamos lá? Bom, a partir dos meados do século XIX, foram iniciadas análises químicas em rochas. A gente já estava evoluindo, já começamos a analisar quimicamente as rochas. Nós saímos recentemente da análise a olho nu, da observação a olho nu ou lupa.
O microscópio, que foi inventado na mesma época, foi quem provocou revoluções drásticas nos estudos de rochas e minerais. Óbvio, com as lentes de microscópio, agora eu consigo ver fragmentos cada vez menores das rochas, ou mais diminutos dessa rocha. Junto com a aplicação da técnica de lâmina delgada, o que seria essa lâmina delgada, as partes menores de rocha, esse instrumento, ele possibilita a análise de rocha de granulometria mais fina e um estudo mais detalhado de cada mineral. A lâmina delgada é uma películazinha fina com 30 micrômetros de espessura, ela é bem fininha. Ela é preparada principalmente para essa observação microscópica, para que você possa entender a composição granulométrica de rochas muito finas, que antigamente você não conseguia fazer. O microscópio traz isso. A invenção posterior de Nicholl, em 28, a gente já vai lá para a segunda metade do século XX, causou outra revolução, que foi o aperfeiçoamento na identificação e classificação de minerais. Ou seja, nasce aí a mineralogia óptica, que já é um outro assunto. E o microscópio equipado com polarizadores, com essas lentes polarizadas, é chamado de microscópio petrográfico, porque ele vai nos auxiliar na visualização, análise, interpretação e classificação de rochas e minerais de uma forma mais precisa. Meninos, essa é a nossa primeira aula de revisão de petrografia. Ela foi montada pelo professor Paulino só para a gente dar uma retomada aí nas nossas discussões. Nós teremos aí mais umas 6 aulas ou 7 de petrografia para a gente começar a discutir os nossos temas, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.